queridos, a paz do Senhor Jesus a todos, amém. Louvamos ao Senhor por mais uma noite, estarmos aqui contritos em um só pensamento, em um só sentimento de gratidão e de devoção a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Glória a Deus. Capítulo 15, pastor? 1 aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 20. Acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Podemos? Amém. Amém. Ainda tem alguém aí procurando? Se tiver pertinho de você, ajude. Se tiver alguém que não tem uma Bíblia, compartilhe para que acompanhe a leitura também. Glória a Jesus. Verso 20: mas de fato Cristo ressurgiu dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Pois assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Pois assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois o esqueção de Cristo na sua vinda. Amém. Podeis tomar assento. Nós vamos falar rapidamente essa noite sobre Jesus, o Cristo ressurreto. Alguns dias nós estamos meditando na palavra, tomando por base o capítulo 53 de Isaías e também capítulo 12 de Filipenses, quando nesses dois textos a Bíblia ela faz uma menção muito grande, muito forte ao sacrifício de Jesus Cristo, aquilo que Ele fez, como Ele fez, tudo que aconteceu, todo o martírio e o suplício da cruz do Calvário. Isaías relata com uma grandeza tal que não deixa a menor sombra de dúvida de tudo aquilo que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo passou. Só em ler esse capítulo a gente já chora. Dispensaria qualquer pregação, dispensaria qualquer outro comentário, quando a gente entende que a pessoa relatada nesse capítulo, ela fez tudo, ela fez e passou por tudo que não deveria ser para ela, mas ela por si só se propôs a passar em resgate de tantas outras pessoas, daquelas que não a haviam conhecido, daquelas que estavam lhe conhecendo e daquelas que viriam depois e que não o veriam como pessoa, como ser humano, mas pela fé creriam em tudo aquilo que estava escrito e por fim seriam novas criaturas através daquele sacrifício que Ele fez. Glória a Deus. Agora nós encontramos o apóstolo São Paulo não mais fazendo menção naquele sacrifício vicário que Isaías narrava. Nós encontramos Paulo não mais fazendo menção, nós encontramos Paulo não mais fazendo menção lá de Filipenses, do capítulo 2,
da primeira parte, quando ele faz menção daquele Cristo que abriu mão de ser Deus, que abriu mão da sua glória, que abriu mão do seu senhorio para ser humilhado e, como ele diz, até a morte e morte de cruz. Agora Paulo está em um outro cenário para mostrar que tudo aquilo que fora feito havia um propósito. Tudo aquilo que aconteceu por algumas finalidades e por alguns objetivos específicos. Nada do que aconteceu ali foi em vão, ou seria em vão, né? Por quê? Porque Jesus jamais abriria mão da sua glória, da sua divindade para vir a esse mundo, para vir a essa terra por nada. Ele jamais faria isso e jamais fará alguma coisa na história ou na trajetória da vida humana sem que haja um propósito, sem que haja razões específicas para isso. E eu quero, nesta noite, frisar 4 dessas razões, ou 4 desses motivos, pelos quais Paulo relata bem aqui, aonde nós lemos, quando ele fala, mas de fato, Cristo ressurgiu dentre os mortos, e ele foi feito as primícias dos que dormem. Porque a igreja de Corinto, havia um questionamento sobre ressurreição. Os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição. Os fariseus acreditavam, mas eles tinham uma outra linha de vida. Então eles divergiam muito entre si. E na igreja de Corinto havia os 2 grupos. E vez por outra, eles estavam se batendo um com o outro quanto à questão da ressurreição. Então Paulo começa a falar à igreja do Corinto. Olha, é engraçado que Paulo não era discípulo de Jesus. Paulo não era contemporâneo dos apóstolos Pedro, Tiago, João. Paulo não era daquela geração de discípulos. Mas Paulo teve experiências tremendas, enormes com Jesus Cristo a partir daquele momento, quando ele estava a caminho para perseguir os cristãos, para ultrajar os cristãos, para bater nos cristãos, para prender os cristãos e quem sabe até para matar os cristãos. A partir daquele momento, quando aquela luz resplandeceu diante dele, quando ele viu aquele clarão que o fez cair por terra, ele não disse outra coisa, ele não sabia o que era aquilo, nem de onde ele estava vindo, mas uma coisa, ele teve a consciência que era algo extraordinário que estava acontecendo na sua vida, e aquele algo extraordinário só poderia vir de um ser supremo, de um Senhor supremo, de um Deus supremo, de um Cristo supremo. Então Paulo, quando cai no chão, ele diz: quem és, Senhor? Ele já sabia que aquilo que estava acontecendo diante dele só poderia vir do Senhor. O Senhor que os apóstolos pregavam, o Senhor que a igreja da sua época vivia, o Senhor que havia testemunhos no meio por onde ele habitava, no meio por onde ele trabalhava, no meio por onde ele vivia, mas ele pessoalmente ainda não tinha vivido essa experiência. Mas quando aquela luz raiou diante dele, eu creio que veio ao coração dele: essa luz só pode ser a luz de Jesus Cristo, só pode ser a luz do Senhor. Então Paulo, agora ele está ensinando a igreja de Corinto a respeito do que seria a ressurreição e da sua existência. Muitos lá não criam, como eu já falei, mas havia os que criam. Então, para tirar dúvida, Paulo começou a falar àquele pessoal, e ele dizia: olha, se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa fé e a nossa pregação. Nós estamos falando besteira, e todo o testemunho que está nas Sagradas Escrituras é em vão. Então, o primeiro ponto que eu quero falar nessa noite é a respeito do Cristo ressurreto, é que isto aconteceu para confirmar a palavra de Deus. Aleluia. Jesus disse que ele iria
morrer. Vez por outra ele falava para os discípulos que era necessário que o Filho do Homem padecesse. Era necessário que ele fosse à cruz. Era necessário que ele derramasse o seu sangue. Era necessário que ele morresse. Era necessário que ele fosse sepultado. Mas também era necessário que ao terceiro dia ele fosse ressuscitado para cumprimento das Sagradas Escrituras. Então essa é a primeira razão porque Cristo ressuscitou, para a confirmação do que estava escrito. Para a confirmação do que estava escrito. E por falar em que está escrito, eu gosto muito. Vou fazer um parêntese aqui. Quando Pilatos, Jesus estava indo para a cruz, o pessoal tinha botado Jesus já na cruz, né? E aí Pilatos chama lá os seus servos e manda fazer uma placa e disse: olha, bota lá acima da cruz: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Aí Pilatos manda botar e botam lá. Quando os sacerdotes, as autoridades da época chegam e que vê aquela placa lá dizendo que ele era o Rei dos Judeus, eles disseram: não tira essa placa daí, porque ele é quem disse que ele era o Rei dos Judeus. E Pilatos vira para eles e diz: olha, o que eu escrevi, escrevi. O que eu escrevi, está escrito. Ele é o Rei dos Judeus e pronto, assunto encerrado. Então hoje, ainda que depois ele tenha lavado as mãos e tudo mais, para não entrar na confusão, na briga pela morte de Jesus, mas por onde se passa pregando, ensinando a palavra de Deus, está esse relato a respeito de Pilatos, que ele mandou botar acima da cruz que Jesus era Nazareno, Rei dos Judeus. Então as Escrituras, elas vieram para confirmar tudo que estava escrito a respeito de Jesus Cristo, tudo que aconteceria, como aconteceria e qual seria o desfecho final da história, que Jesus ressuscitaria. Segundo, por que Jesus ressuscitou? E por que nós pregamos hoje sobre o Cristo ressurreto? Nós fazemos isso para testemunhar, para ser testemunho dos fiéis. Aleluia. Para dizer que eu creio, para dizer que eu estou aqui por um ato de fé, e por onde eu passar, eu poder confirmar que o meu Jesus não está mais no sepulcro, que ele ressuscitou, e eu poder testemunhar com todas as letras e com todas as palavras que o meu Cristo não está morto, mas que ele vive e vive para todo sempre. Para testemunho dos fiéis. E quem são os fiéis? É eu e você. Quem são os fiéis? São aqueles que entenderam a palavra. Quem são os fiéis? Foi aqueles que abraçaram a causa. Quem são os fiéis? Foi aqueles que se entregaram pela causa. Quem são os fiéis? São aqueles que se vestiram da causa. E hoje, por onde passa, podem dizer com toda a garantia: o meu Jesus está vivo e ele está sentado no céu, à direita de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Terceiro, por que nós pregamos hoje o Cristo ressuscitado? Porque o nosso Cristo, ele venceu a morte. Esse é o pior e o maior de todos os inimigos que a humanidade se deparará um dia. É a morte.
gente adoece, a gente toma um remédio, melhora. A gente tem algum problema cirúrgico, vai, faz a operação, se livra daquele problema. A gente tem uma causa na justiça, a gente constitui um advogado e, se a causa é nossa, ele ganha a causa por nós. E eu poderia enumerar aqui uma série de outras coisas, mas quando chega o dia da morte, não tem uma palavra para justificar, não tem advogado para nos livrar, não tem nada, não tem cirurgião para evitar que a morte venha e nos apanhe. E a Bíblia diz que o último inimigo que vai ser vencido é a morte. Apocalipse fala isso. Mas engraçado é que quando o nosso Cristo morreu, quando o corpo estava lá no sepulcro, a Bíblia diz que ele desceu até o mais profundo do abismo, e ele chegou lá, ele tomou, ele pegou a chave de quem? Da morte e do inferno. Ele tomou como possessão, nas entrelinhas, o que quer dizer a palavra? Ele tomou para si o poder sobre a morte, o domínio sobre a morte, a autoridade sobre a morte, o governo sobre a morte. Ele se vestiu. A chave era uma figura de poder, de autoridade, de governo, de domínio. Então Jesus foi lá e disse: vem cá, essa chave me pertence. Por quê? Porque daqui a pouco eu vou ressuscitar, e com a minha ressurreição eu vou vencer a morte. Louvado seja o nome do Senhor. Não adiantou os camaradas dizer: olha, bota uma pedra medonha lá no sepulcro. Pode botar uma grandona que ninguém, nem os discípulos dele, poderão remover. Botaram uma pedra medonha lá na porta do sepulcro. Ele disse: rapaz, mas para que não corra risco, bota uma guarda lá também. Porque pode ser que de noite, quando a gente estiver dormindo e estiver tudo em silêncio, os discípulos dele vão lá, possam remover ainda assim a pedra, tirar ele de lá e dizer que ele ressuscitou. Botaram a guarda lá. Mas os céus estavam a favor de Cristo. Aleluia. Os céus estavam a favor da igreja. Os céus estavam a favor dos fiéis. Os céus estavam a favor daqueles que entenderiam a palavra, daqueles que aguardavam aquele momento crucial na história da humanidade. Os céus estavam a favor. Então, Pai, manda de lá um anjo para remover a pedra que os homens não poderiam tirar. O anjo veio, desceu, tirou a pedra, e aquele que estava lá, guardado, morto, sepultado, saiu vivo e vivo para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Chegaram lá, olharam: cadê o defunto que estava aí? Não está mais. Cadê o camarada que estava aí nesse sepulcro? Saiu, sumiu. Será que foi o discípulo que roubaram? Não, ninguém sabe do paradeiro dele. Aí, como já foram lido nessa noite, a mulher chega lá e olha para dentro do sepulcro. O Jesus que estava lá deitado naquele lugar não está mais. Até porque ali não era o lugar dele, ali não era para ele. O sepulcro não era dele, era só emprestado por 3 dias. O sepulcro era emprestado por 3 dias. Jesus, ele não estava mais lá. A mulher olhou lá para dentro, não está mais lá. Mas ela viu um ser com vestes brancas, reluzente, que lhe dizia: ei, quem é que tu busca aqui dentre os mortos? Ele não está mais aqui, porque já ressuscitou. Ele vive.
Quarto, porque nós pregamos o Jesus, o Cristo ressurreto. Aleluia! Porque a sua ressurreição, ela foi para selar a nossa redenção. Aleluia! Paulo disse, olha, se ele não ressuscitou, então nós estamos pregando abobrinha. Nós estamos falando besteira. Se ele está morto, o que é que nós estamos pregando? E o que está escrito a respeito dele é tudo mentira. Em outras palavras, a gente continua pecador como era. Continua o peso sobre nós. Porque o segredo maior do sacrifício de Jesus não estava simplesmente na cruz. Não estava nas chicotadas que ele levou. Não estava na coroa de espinho que colocaram na cabeça dele. Não estavam naquela trajetória que ele carregou a cruz até o Gólgota. Não estava no seu sangue que ele derramou. O segredo maior de tudo não estava ali. Não estava nele descer ao sepulcro. O segredo não estava nele ser embalsamado com preciosidade. O segredo não estava naquilo. O segredo estava na sua ressurreição. Porque se ele não ressuscitasse, nós não estaríamos aqui. Se ele não ressuscitasse, nós não teríamos o que falar. Se ele não ressuscitasse, não havia igreja. Se ele não ressuscitasse, não havia testemunho. Se ele não ressuscitasse, a sua palavra era em vão. Se ele continuasse lá no sepulcro, quem sabe os discípulos todos que saíram dizendo que ele havia ressuscitado haveriam sido mortos. Aleluia, Jesus. Aleluia! Nós continuávamos afastados da glória de Deus, distante da graça de Deus. Nós continuávamos com o muro que separava, com a barreira e obstáculo que tínhamos diante de Deus. Se Jesus não tivesse ressuscitado, tudo ainda estava diante de nós. Mas como Deus sabia do mistério de tudo, e o próprio Cristo sabia que esse era o mistério crucial para que nós pudéssemos adquirir por fim a nossa salvação, ele ressuscitou. E com o seu selo da sua ressurreição, diz a palavra, que ele comprou para si gentes e povos de todas as tribos, de todas as raças, aleluia, e de todas as nações. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa redenção foi consumada com a ressurreição de Cristo. Ele ressuscitou. Alguém não acreditou? Ele ressuscitou. Os discípulos do caminho de Emaús não acreditaram. Ele ressuscitou. Tomé disse, deixa eu ver as mãos dele, para ver os cravos furados da sua mão. Mas ele ressuscitou. Ele se apresenta e diz, olha para cá, Tomé, veja nas minhas mãos, olha as marcas dos cravos. Por quê? Porque eu disse que eu iria ressuscitar. Eu estou aqui de pé, ressurreto e vivo pelos séculos dos séculos. Louvado seja o nome do Senhor. Em outras palavras, a humanidade agora pode voltar para o seio do Pai. A humanidade agora pode adquirir o perdão de Deus. A humanidade pode agora ter o seu nome escrito no céu do livro da vida. A humanidade agora pode recomeçar a sua história. A humanidade pode agora refazer o seu caminho. A humanidade agora pode viver uma nova experiência de vida. Por quê? Porque a minha ressurreição consumou já com o céu, já com o espaço, já com tudo descortinado, e olhar para o Pai, e falar com o Pai, e clamar ao Pai. Por quê? Porque o meu sacrifício e a minha ressurreição aproximaram outra vez o homem de Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia.
cálice da salvação e invocarei o teu nome. O que a humanidade pode fazer agora em reconhecimento a esse sacrifício imenso? O que a humanidade pode fazer? O que nós podemos fazer? Além de reconhecer e entregar a nossa vida a esse Cristo, aceitá-lo como nosso Senhor e Salvador pessoal, reconhecendo tudo que Ele fez para que nós pudéssemos estar aqui e ter vida e vida em abundância. Glória a Deus. O que o homem, o ser humano pode fazer? Não precisa mais de oferendas, não precisa mais de sacrifício, não precisa mais ninguém derramar o seu sangue, nem ser chicoteado pelas ruas. Não precisa mais ninguém receber uma coroa de espinho na cabeça e nem subir a uma cruz. Não precisa mais ninguém ir para um sepulcro emprestado. Não precisa mais. Jesus já fez por nós. Jesus já fez por nós. Tudo. Jesus já fez por nós. E agora? O que nós precisamos fazer? O carcereiro de Filipos perguntou para Paulo: o que devo fazer então para que eu seja salvo? E ele respondeu: crê agora no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O que você pode fazer agora em reconhecimento a tão grande e imensurável salvação que Cristo te ofertou na cruz do Calvário? E a partir daquele sepulcro, com a sua ressurreição, entrega a tua vida para Jesus. Aceite a Jesus como teu Salvador pessoal. Tenha certeza de que você vai subir ao céu. Tenha certeza de que você vai estar lá com Deus. Tenha certeza de que no dia da chamada final, o teu nome vai constar no livro da vida. Aleluia. Tenha certeza disso. Aleluia. Você pode começar hoje. Você pode recomeçar hoje. Eu quero deixar essa oportunidade aberta para você nessa noite. Se você quiser começar a sua vida de trajetória a caminhar com Deus, faça isso hoje. Comece hoje, recomece hoje. Aceite a Jesus agora. Se você tem coragem de fazer isso, se levante, vem aqui. Nós queremos orar por você. Não precisa mais esperar amanhã. Não precisa mais esperar o depois. Não precisa esperar mais outra chance. A chance é essa agora. O momento é esse. Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Jesus já fez tudo o que precisava ser feito para você vir à frente e dizer: eu quero aceitar a Jesus hoje. Deus nos abençoe, meus amados, em nome de Jesus.